Olá amigos, domingão, dia 13 de fevereiro, vamos aqui para o nosso radar da semana, para os pregões do dia 14 ao dia 18 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal aqui no YouTube, parte de baixo do vídeo, você acessa aí, clica aí no link no botão inscreva-se e deixa o sino das notificações para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Aproveite também para explorar o conteúdo existente, tem muito conteúdo aqui de aprendizado. No radar dessa semana, ou seja, a gente vai falar aqui quais são os ativos que eu vou abordar nesse radar. Vou falar dando um panorama geral sobre a nossa bolsa, através de uma análise do Ibovespa. Depois vem aqui para o dólar futuro. Depois a gente vai falar aqui dos juros, né, DI futuro aí, contrato F25. PETR4, Vale 3, JBSS3, PRIO 3, BBAS3, Rente 3, BPAC11, BBDC4, Itube 4, B3SA3, BRKM5, IP3, EQTL3 e NTCO3 são ativos que eu vou abordar nesse radar da semana. Lembrando, vou rodar aqui a vinheta do radar. Você já aproveita esse momento para deixar aí seu like, seu joinha. Se esse radar for útil para você, para compartilhar também, agradeço demais sua valiosa audiência. E lembrando que também tem um viés aqui educativo, um viés em termos de aprendizado. A gente sempre aborda algo nesse sentido para agregar valor, não só na parte de leitura do mercado, mas também na parte aí de aprendizado. Vamos então rodar aqui a vinheta. Já deixa seu like, seu joinha aí, vamos lá. Começando pelo Ibovespa. O Ibov terminou a semana bem, a quinta semana consecutiva de alta aí de 1,18%. Ibovespa atingiu um nível de resistência, onde aumenta-se a chance de entrar um processo de correção. O que é esse processo de correção, Dalton? Significa dizer acontecer algum movimento de retração, de baixa ou de lateral do Ibovespa. Aumenta a chance, não que já tem esse sinal aqui para queda? Não tem. Se eu olho para o gráfico diário, já existe uma sinalização ali que é um candle de reversão, chamado de estrela cadente. Aqui no canal no YouTube tem uma, tanto no meu canal no YouTube, como também dentro do meu perfil no Instagram, aqui embaixo, você vai ver o Dalto Vieira, você tem lá um conteúdo de aprendizado que fala sobre esse padrão gráfico. A perda mínima desse candle representa a confirmação do padrão, que é o padrão dos candles, né? Eu falei padrão gráfico, mas padrão dos candles, padrão de reversão dos candles, padrão baixista. Aumentará a probabilidade de acontecer um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral, ou seja, reduzindo a expectativa de continuidade do movimento de subida. Ou seja, onde é que aconteceu isso? Aconteceu em um topo do gráfico diário, em uma resistência do gráfico diário na casa dos 113.665 e também num topo lá do gráfico semanal, lá no 114.926. Então o Ibov atingiu aí 114.899, praticamente 114.900, e perdeu um pouco de força em termos de fechamento, mas não tem ainda a confirmação desse sinal. Primeira confirmação, oscilar abaixo de 113, 128 a partir de segunda-feira. Enquanto não acontecer isso, segue apontando mais para cima. E até olhando para essa questão de apontando mais para cima, pegando aqui o GPS da tendência, que é uma tabela que a gente atualiza com 100 ações, que a gente atualiza aqui semanalmente e divulga dentro do aplicativo DV Invest, aqui do meu lado. Você pode baixar o aplicativo, também tem aqui na parte de baixo, na descrição desse vídeo tem um link para o aplicativo DV Invest, tanto disponível para iOS, para Android e também parte web. Então o que nós temos aqui é um GPS, né, um radar aqui da tendência dos ativos, seguindo a métrica aqui de uma média móvel de 21 períodos. Então, a maioria está apontando ainda para cima, alguns ainda com viés um pouquinho mais negativo. Então temos um cenário ainda que aponta mais para cima, pode ainda puxar um pouco mais para cima, seria o caminho mais provável. Existe essa chance sim de ter a correção, que eu já mencionei aqui do gráfico diário. A tendência de curto prazo só muda mesmo a tendência, tá? Não é o movimento. Então a gente pode ter aqui um movimento de baixa, mas a tendência só muda se ocorrer uma oscilação do preço abaixo desse último fundo ascendente do gráfico diário, que seria lá nos 110.320. Então enquanto isso não acontecer, o aspecto maior é de alta, o viés maior é de alta.
de poder ter correção, queda e depois seguida de um outro movimento de subida, na expectativa que o Ibov venha superar essa região de resistência e caminhe lá para a região do que seria o caminho mais provável, dos 119 a 120 mil pontos. Então, mantém o Ibov, está mantida a tendência de curto a médio prazo apontando para cima, apesar da indefinição da tendência de prazo, de médio a longo prazo. Seguindo aqui para o dólar terminou a semana em queda, também aí a quinta queda consecutiva, Ibovespa quinta alta consecutiva. Aqui a queda foi na faixa de 1,6% e o dólar chegou no nível de suporte, que foi comentado até na última rodada da semana, caminhando ali para testar níveis de suporte como a faixa dos 271, que terminou fechando acima, um aspecto até um pouco mais positivo, e bateu na região dos 203, também mencionado, região de suporte, onde se gerasse algum sinal de alta aqui no gráfico diário, nessa região de suporte, aqui a tendência é de baixa no semanal, no gráfico diário também a tendência é de baixa. Então, para se arriscar uma operação contra a tendência, o ideal é que aconteça alguma sinalização de alta em cima de um nível de suporte importante lá do semanal. Foi o que aconteceu aqui. Gerou uma sinalização de alta. Vai disparar para cima? Não dá para saber. O que fato é, a tendência é de baixa, então não dá para se esperar muito para cima. Mas se eu quero tomar risco no dólar para tentar pegar uma boa relação risco-retorno contra a tendência, aqui seria, vamos dizer assim, um momento. Vou comprar aqui dólar eu superando a máxima desse último pregão de sexta-feira, que seria 5.286, e vou jogar o stop aqui. Então a gente estaria falando assim, se eu entro comprando aqui e coloco o stop aqui, seria um stop em torno de 97 pontos. Para valer a pena, o ideal é que aconteça pelo menos uma vez e meia esse risco, vamos arredondar para 100 pontos. Então o ideal é que tivesse 150 pontos aqui para cima, que subisse ali na faixa até uma região aí de 5.290, 287, 290, até um pouco abaixo, né? Desculpe o valor, 5.435. Ideal que suba para essa região até os 5.440, que seria a região para gerar uma relação de retorno de 1 para 1,5. Se quiser 1 para 2, significa dizer, o risco que eu tomei de quase 100 pontos, ou busco 150 ou busco 200 pontos no dólar. Então essa seria a alternativa de se buscar alguma compra em cima do dólar com base nessa sinalização de alta, em cima da região de suporte importante do gráfico semanal que eu exibi aqui, na faixa lá dos 203. Né? Na faixa dos 203 seria a região aí de suporte para o dólar. Essa aqui, ó. Então esse seria o nível de suporte importante. Então o dólar está dentro ainda da tendência de baixa, e Ibovespa dentro da tendência de alta. No dólar já tem um sinal para cima, e para tomar risco seria o momento de se tomar risco para se tentar algo para cima sem exigir tanto para cima em termos de objetivo. E sabendo que se der errado a operação, você está operando contra a tendência, tem um risco maior, seu stop vai ficar abaixo da mínima desse fundo, na casa dos 595,5. Partindo para o DI, e buscando aqui o gráfico semanal do DI, olha o que aconteceu. Na semana passada, assim, a gente tinha essa movimentação para baixo, tínhamos aqui, ó, fez esse movimento de subida. Vou até colocar em azul. Fez esse movimento de subida. Faz um movimento de baixa. Então, qual seria a forma de entrada? Se superasse a máxima da última semana. Aconteceu isso. Então, aqui abriu a possibilidade de uma compra nos juros, DI. Assim, a expectativa gerou uma sinalização que aumenta a chance de ter um movimento de subida. Qual então seria a estratégia? Lembrando que a tendência no gráfico semanal está indefinida e ela retoma essa tendência de alta se superar os 11.575. Se superar isso aqui, ó. Superou, gera um pivô de alta e cria uma expectativa de buscar um próximo nível de resistência. Aí tem duas formas de a gente fazer. Primeiro, olhar para a resistência. Um primeiro nível de resistência na faixa 12,20. E outra região aqui que seria mais lá para cima, mais lá na máxima, na faixa dos 12,83. Então seriam dois níveis que eu olharia em termos de ou reposicionar stop, ou botar o lucro no bolso, ou enfim, a gente buscar uma condução um pouco mais apertada para ter uma proteção de lucro na operação. Aí qual seria então a estratégia aqui? Se eu entro comprando aqui o DI, uma compra aqui agora nesse sinal de alta, o stop mais bem posicionado seria aqui em 10, abaixo de 10,77. Logo abaixo de 10,77. O stop aqui, então a gente estaria aqui com um risco em torno ali de uns, pelo gráfico semanal, na faixa de uns 5,7%. E a distância aqui para a região de resistência fica na faixa de uns 7 e pouco, ou seja, quase 1 para 1,5.
Lógico que pode entrar um pouco mais aqui acima e gerar uma relação de risco-retorno de 1 para 2. Então, sendo mais otimista, pode gerar uma relação risco-retorno de 1 para 2. Não esperaria algo tão grande para cima. Mas o fato é que nós temos aqui uma sinalização positiva depois de um movimento de queda, podendo gerar algo aqui para cima, sem criar uma expectativa tão forte para cima no primeiro momento. E a condução dessa operação? Entrei comprando, aguardaria pelo menos 3 semanas. 3 semanas, não importa o que aconteça aqui, se é semana de baixa, semana de alta, para fazer qualquer movimentação do stop. Eu deixaria o stop aqui, aguardaria 3 semanas, focando muito mais em buscar, até mesmo no curto prazo, no gráfico diário, no curtíssimo a curto prazo, gráfico diário, buscar operações mais de compra. Se o gráfico diário, por exemplo, ó, depois dessa movimento de subida, que superou essa máxima aqui, que anulou a tendência de baixa, no decorrer das próximas semanas, aconteceu algum movimento aqui, gerou sinal de alta, compra. Então o foco seria muito mais em compra, até que o mercado nos mostre o contrário. Ele vai nos mostrar o contrário se perder essa mínima aqui. Ele aborta completamente esse viés mais positivo que terminou essa semana, o DI. Então é isso, a entrada aqui, buscando 3 semanas pelo menos para cima, para mudar qualquer que seja o stop daqui para outro nível de preço. Aguardaria 3 semanas, não faria nada, em busca justamente de oportunidade na ponta compradora, na busca daquelas resistências que eu acabei de mencionar. Segundo aqui, vamos falar aqui de PTR4. Nós temos um ativo que está dentro de uma tendência de alta, que teve uma semana boa de 3,46% de alta, topos e fundos ascendentes. E dentro desses topos e fundos ascendentes, nós temos aqui uma expectativa ainda mais para cima, tendência de alta. Gráfico mensal, gráfico diário, tudo está dentro de uma tendência de alta. Então o aspecto é mais... O diário, na realidade, vinha numa tendênciazinha de baixa leve, mas agora gerou um viés mais positivo depois de uma alta forte na sexta-feira de 2,22%. Então a ação continua alinhada para cima. Para quem está posicionado, pensando num prazo mais longo, mantenha a posição, aguarda aí mais semanas, mantenha a posição, não tem motivo de saída. Prazo maior, qualquer sinalização para baixo num prazo maior seria a perda da mínima do mês passado de 27,72. Então o ativo continua apontando muito mais para cima. E favorecendo mais operações na ponta compradora. Entraria comprando aqui pelo gráfico semanal? Ainda não. Não entraria comprando. Aguardaria até um pouco mais de semana enrolada aqui para buscar essa entrada. Se estivesse posicionado, também manteria a posição. No gráfico diário, gerou sinalização aqui de subida, rompendo algumas resistências. Dá para entrar comprando? Só se botar o stop aqui embaixo. Eu me agrado um pouco mais nos próximos pregões comprar aí fundo ascendente ou mesmo pivô de alta. Aguardar um processo lateral ou de movimentação para baixo para planejar uma compra com a melhor relação risco-retorno. Mas quem já está comprado tem a opção de trabalhar com stop ou abaixo da mínima da sexta-feira, 32,62, ou mesmo abaixo do gap aqui de corpo que ela gerou, 32,44, então ficaria em 32,43, que tende a ficar para baixo da média móvel de 13 períodos a partir aí da segunda-feira, a partir de amanhã. Vale 3, gráfico semanal, gerou aqui a reversão do movimento de queda e uma maior probabilidade de caminhar para isso aqui. Lógico que já tem uma resistência que foi testada, a primeira resistência. Uma única resistência ali, que é um fundo anterior à mínima na faixa dos 93,20. Mas o caminho, enquanto no mercado não mostrar nada diferente do que temos aqui no gráfico semanal, a expectativa é de buscar uma região na faixa ali dos R$ 97,00 arredondando, seria essa região de resistência. Com base nisso, com base nessa leitura pelo gráfico diário, eu ficaria atento depois desse longo movimento de subida. Retorno do preço aqui, mais alguns pregões, fundo ascendente, mais próximo da média, ou dessa região de topo, fica mais interessante para buscar compra. Ou se o ativo ficar aqui mais de lado, gerar o pivô de alta, também daria para buscar essa compra. Mas quanto mais afastado for dos R$ 97,00, que é um outro nível de resistência, no prazo acima, melhor para se buscar essa entrada. Além dos R$ 97,00, a Vale vai ter resistência acima desses 97 lá na casa dos 102,60. São os dois níveis importantes de resistência na minha avaliação. Seguindo agora para falar de JBSS3, que teve uma excelente semana. Olha o gráfico semanal, alta de 12,5%, lateralização e rompimento de tudo. Ou seja, tinha aqui um retângulo e rompeu tudo para cima. Então, pegando aqui a projeção de alta desse retângulo, colocando aqui a projeção de alta daqui para cá, eu posso até pegar aqui do fundo um pouquinho mais alto e do topo um pouquinho mais baixo para não, vamos dizer assim, não exagerar na projeção. E a projeção de alta fica aqui na faixa dos 44,60. Ou seja, é essa altura aqui que está passando ali entre os dois topos
e um ponto onde é tocado pelos dois fundos, projetando isso para cima, a expectativa de alta na faixa dos 44,60. Isso gera uma expectativa. Quando falo de expectativa, é um cenário positivo. Não é uma certeza que vai buscar lá, mas é um cenário que você aponta muito mais para compra, foca muito mais em compra. Então você tem aqui uma expectativa de poder vir aqui de 15 acima de 15% de valorização. E aí o que se faz com essa informação? Ou busca entrada aqui, vou jogar o stop aqui, aí a gente vê aqui aquela questão de vou tomar um stop aqui, de se der errado, eu vou tomar um stop aí na faixa de uns 10%, de 9,6% a 10%, para 15%, 1 para 1,5%. Beleza, dá para buscar dessa forma a entrada pelo gráfico semanal. Que é por isso que eu estou mostrando ela aqui primeiro, que seria entrada pelo gráfico semanal. A segunda forma seria pelo gráfico diário, ou seja, após aqui é o gráfico diário, deixa eu só ajustar aqui o gráfico na tela. Após algum movimento de correção, fundo ascendente ou lateralizou aqui em cima, acima dessa região de antiga resistência, usando como suporte, gerou pivô de alta, também buscar compra, tentando pegar esse movimento de subida até aquela projeção de alta que eu comentei. Então seriam essas as alternativas para se buscar entrada em cima de JBSS3, ou seja, foco muito maior em compra na minha avaliação. Depois de JBS, eu vou falar de Prio 3, que também gerou. Deixa eu só tirar o ajuste. A Prio 3 também gerou aqui, ó. Ela gerou um topo, bateu na média e reverteu essa formação de topo no gráfico semanal, aumentando a probabilidade de caminhar para essa região aqui, que está na casa de resistência na faixa dos 27,75 até a máxima ali que fica em 28,92. O espaço aqui é mais curto, né? Na faixa de 7,4 até 11, até quase 12%. Só que eu pego aqui, daqui para cá eu tenho ali um stop de 10%. Então a relação de retorno não é muito favorável entrar pelo semanal desse jeito aqui. O que favoreceria para buscar a compra? Após algum processo de correção e no decorrer dessa semana ou das próximas semanas, fundo ascendente para cima dessa região que ela superou aqui, ó, para cima pelo menos ali dos 24,40, fica muito mais para se buscar essa compra buscando um objetivo aqui na região de resistência que eu comentei do gráfico semanal. Essa alternativa aí de entrada. Lembrando que é um ativo bem interessante para se pensar em estar comprado no prazo maior, porque o gráfico mensal está apontando bem a um fundo ali ascendente ali a favor da tendência. São poucos ativos que estão com esse tipo de configuração. Banco do Brasil, BBS3, também teve uma semana de reversão de topo, que chegou na zona de resistência de um topo aqui anterior, perdeu a mínima do que no anterior, reverteu para cima, aumentando a probabilidade de se ter mais a expectativa de mais umas duas novas máximas aqui em relação a essa última semana. E aí aponta para onde? Então, se tem uma expectativa de ter algo mais para cima, 34,50, zona de resistência. Depois disso, quase nos 35,50. Então essa faixa de preço de R$1 e de 34,50 a 35,50 seria a próxima faixa de desafio desse ativo. Assim como Prio 3, relação risco-retorno de comprar aqui, colocar o stop aqui pelo gráfico semanal, buscando algo aqui é menor. Ou seja, o tamanho do stop é grande para os desafios que tem pela frente, o espaço que tem pela frente. Para quem já está comprado pelo gráfico semanal, seja em Prio 3, seja em BBS3, dá para colocar o stop aqui para baixo, aguarda mais 2 semanas para fazer alguma mudança de stop. E pelo gráfico diário, a alternativa seria, vou comprar esse rompimento. Para quem comprou esse rompimento, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de sexta, 32,43 o ponto de stop. Para quem está de fora, o ideal seria acontecer o quê? Uma correção e novas entradas ali, sinalizações de alta após o movimento de queda ou movimento lateral. Sinalizações de alta ali na faixa acima dos R$ 32,65. Após Banco do Brasil, vamos falar de Rent 3, que fechou aí a semana. Agora eu vou falar um pouco mais de gráfico diário, né? Na verdade já está no gráfico diário. Fechou aqui o dia apontando aqui para cima, só que fraquinho ainda, mas está dando um movimento de alta. Quem entrou comprando aqui essa formação de fundo, esse retorno aqui do preço, segue comprado. Se fosse fazer qualquer mudança de stop, jogaria o stop para baixo da mínima desse candle que foi da quinta-feira, nos 56, falando de operação de swing trade, em R$ 56,25. Resistência, desafio, primeiramente na faixa dos 58,70, segundo na faixa dos 59,60. São os dois níveis mais relevantes de resistência, na minha opinião, que é um passando por aqui assim, essa região aqui, e outro passando por essa região por aqui assim, ó.
Então são os dois níveis aí importantes de resistência. Enquanto não voltar para cá, segue um viés um pouquinho mais positivo aí para Rente 3. E um ponto importante, vou colocar até no gráfico semanal aqui do papel. Se conseguir superar essa máxima aqui, que seria essa região do gráfico diário, ela faz o que aconteceu em Prio 3 e em BBS 3. Ela gera um sinal de topo na zona de resistência e depois ela reverte aqui para cima. Isso aumentará a probabilidade de buscar outros níveis importantes. Esse nível aqui é muito importante para o papel. Ó. Fundo lá para trás, que virou aqui resistência de novo, resistência de novo. Então, se ela, vamos dizer assim, arrebenta essa resistência, supera essa região dos 59,75, o caminho mais provável seria buscar uma região mais lá para cima de resistência, de 65 a 68 reais. O próximo ativo a ser falado é BPAC 11, que terminou aí o pregão na sexta-feira com queda de 0,47%. Tá também, assim como a Rente 3, está dentro do movimento de subida. Assim como a Rente 3, também perdeu o mínimo da semana passada. E se conseguir também fazer isso aqui, reforça a chance de saída de uma zona de resistência e caminhar para um próximo nível de resistência. Então, por enquanto, para quem está comprado, tem a opção de deixar o stop aqui ou aqui abaixo da mínima da quinta-feira, que seria lá nos 22,59, falando de swing trade. E se tiver mais uns 2 pregões aqui, daria para subir o stop depois de mais 2 pregões com mínimas ascendentes, colocar o stop abaixo da mínima do segundo candle, que seria, por exemplo, de terça-feira. Vamos supor que façam 2 novas, segunda-feira mínima ascendente, terça-feira mínima ascendente, daria para subir o stop da operação. O principal desafio nesse momento agora para BPAC é na região dos 24 e 23 e depois na faixa dos 24,80. BBDC4, lembrando que o BPAC 11 está dentro de uma tendência de alta. O BBDC4 teve um forte gap no decorrer dessa semana, ou seja, aguardando um processo de correção para buscar uma compra, não aconteceu, passou direto para baixo. Só que ela foi lá e bateu numa zona de suporte, perdeu logicamente sua tendência de alta. E nessa zona de suporte, olha a semana como foi bem ruim para o papel, queda de 7,74%. E chegou num momento importante, porque olha onde está batendo a região de suporte no gráfico semanal. Em torno dos R$21. E aqui no gráfico diário também ela foi lá, fechou abaixo, já voltou a fechar acima e superou a máxima desse candle. Então, se fosse para tomar um risco de um ativo que perdeu sua tendência de alta no gráfico diário, seria mais aqui realmente nessa região, aí acima da região dos R$21. O stop mais bem posicionado ficaria ali nos R$20,51, R$20,49, tentando pegar, vou só fazer uma diferença daqui para cá, vou até colocar aqui daqui para cá assim, ó, a gente teria ali um stop em torno, ou mesmo desse fechamento aqui, um stop daqui na faixa dos 3%, e se voltar lá para o fechamento completo desse gap, você teria um 1 para 2, sendo mais agressivo, porque não tem uma tendência mais apoiando. E aqui, vindo para o fechamento completo do gap, lá no fechamento do candle que antecede o gap de baixo, a gente teria um retorno já até superior a 1 para 2. Então, é a alternativa aí de se arriscar uma compra em BBDC4, na expectativa que ela consiga voltar nas próximas semanas para fechar aqui esse gap de baixa. Stop, lembrando, para baixo da mínima dos R$20,52. E TUB4, num caminho contrário, TUB4 gerou um gap de alta, fazendo aí um pivô de alta. Opa, Dalton, então vou entrar comprando aqui TUB4. É um risco maior, porque você, olhando para o gráfico semanal, risco maior no sentido de relação risco-retorno, não que a operação vai dar errado. Que já está na zona de resistência do gráfico semanal. E a entrada vai ficar muito distante de um suporte. Ou seja, se eu entro comprando aqui no nível de preço que se encontra 26,53 e coloco o stop pelo menos abaixo da região de topo anterior, a gente está falando aqui de um stop em torno de por volta de 3,8%. E se eu pegar daqui para na hipótese ali de buscar a máxima, a gente está falando de 4,6%, nem em relação ao risco-retorno de 1 para 1,5 dá. Então veja um risco um pouquinho maior de relação risco-retorno. Não é risco de dar errado, é de entrar numa posição onde você tem uma chance maior de ganhar mais se ela der certo e perder menos se ela der errado. Para mim isso é algo realmente fundamental. E qual seria então a alternativa em TUB4? Gerou algum recuo, você pode até subir um pouquinho mais, mas gerou recuo nos próximos pregões, sinalização de alta, como aqui aconteceu, só que ela terminou abrindo com gap. Aqui, por exemplo, seria uma entrada, superação dessa máxima ou mesmo um pivô de alta, só que ela pulou tudo, então ficou difícil de fazer essa entrada lá em cima. Mas para quem está comprado,
coloco o stop pelo menos para baixo dos 25,60, faria algum sentido, ou mesmo abaixo do gap de alta, abaixo dos 25,31, máxima da quinta-feira, deixando o stop então na faixa dos 25,29. São as duas alternativas de stop para YouTube 4, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. B3SA3, ação que já gerou um sinal de alta, está dentro do movimento de subida, pode fazer ali igual PRIO 3 e BBS 3 reverter essa formação de topo. O sinal principal aqui que pode até disparar uma compra, arriscar uma compra, seria também aqui a mudança, a reversão dessa formação de topo descendente. Então a tendência na realidade ficou aqui indefinida com esse topo descendente, mas se sustentando acima da média. Reverter essa formação aumenta a probabilidade de caminhar para o topo ali, região dos R$ 14,74 a R$ 14,81. Então ativo que dá para monitorar, mesmo que venha fazer alguma coisa aqui assim e gere algum sinal de alta, ainda daria para monitorar uma entrada ali após um sinal de fundo para cima pelo menos dos 13,55. E para quem está comprado, segue comprado, tem a possibilidade de jogar o stop abaixo da mínima do candle de sexta-feira em 13,73, falando de compra de swing trade. BRKM5, ação que está aqui, gerou um engolfo de baixa na sexta-feira. Agora, se ela não ir muito longe, ou mesmo se ela vem aqui, ó, vem aqui, bate na média e faz algum sinal de fundo na quarta-feira, superando a máxima da terça, seria a alternativa de compra. A outra alternativa, se ela fica aqui mais de lado e gera o pivô de alta, também está para buscar uma compra, tentando pegar um movimento de subida aqui para essa região, ou até mais a máxima. Que região é essa? 58 até um patamar de R$ 59,15. Então, ativo para monitorar na semana, em termos de busca aí de uma compra de pivô de alta principalmente, mas não descartando a entrada de um fundo ascendente. IP3 também de forma lateral, quanto mais lateral ficar aqui, se ela vier mais para baixo, gerar aqui algumas máximas descendentes, fundo, quebrar a sequência de máximas descendentes, possibilidade de arriscar a compra, antes mesmo do pivô. A outra alternativa é simplesmente um pivô se superar tudo aqui, ou seja, oscilar acima dos 31,53. Stop nesse rompimento, tanto aqui quanto lá em BRKM5, no pivô de alta, pode ficar abaixo da mínima do candle responsável pela formação do pivô. Pelo rompimento aqui no gráfico diário da máxima da tendência de alta aqui vigente, que seria dos 31,53. IP3 já falei, então. Vamos aqui para EQTL3. EQTL3, que está de forma lateral, mas a tendência é de alta. Tá? Forma lateral que é do diário agora, andando de lado. E em cima de quê? Resistência. Bateu aqui nessa máxima aqui desse topo, é uma região incompleta aqui de resistência, que observe que se eu pegar os níveis mais testados, vai passar por aqui, e como são respeitados, veio aqui, fez esse desenho aqui, ó, essa formação fundo, testando ali a média, compra. Seria a principal alternativa no meu modo de ver para buscar essa entrada. Comprar esse rompimento aqui não gostaria muito não, então teria que ter alguma queda um pouquinho maior para buscar compra um pouquinho mais abaixo, mais próximo da média após um sinal de alta. E NTCO3, falando de um ativo que vem tentando aí recuperar sua tendência, pode dar para perceber que foi lá em cima, foi lá embaixo, próximo do fundo anterior, gera outros movimentos de subida, rompe aqui, então tecnicamente podemos falar que está dentro de uma tendência de alta, mas são movimentos mais longos. O que chama mais atenção aqui? Tá? A tendência ainda é de baixo prazo maior, não esperaria algo muito longo para cima, por enquanto eu esperaria ali algo que pode se aproximar da região dos 25,75 até a média semanal, que atualmente está nos 26 e 27. Então, para se fazer esse tipo de entrada, seria o quê? Vem aqui, cai e gera um fundo ascendente. Para se tentar justamente um movimento de subida para essa região dos 25,75 até um patamar ali na faixa 25,75 até um pouco acima dos R$26, que passa por esses fundos aqui anteriores que dá para perceber no gráfico diário e essa região de topo que está ali em torno dos R$25,90 a R$26. Então essa seria a forma de entrada na minha opinião, fundo ascendente preferencialmente, porque se entrar comprando pivô de alta, ficou aqui de forma lateral, entra comprando pivô de alta, já fica muito próximo da região de resistência, que foi mencionado, principalmente dos 25,75. No diário tem até a resistência antes, que é R$ 25,36, mas buscaria algo mais próximo dos 25,75 mesmo, em termos de objetivo, caso aconteça alguma oportunidade de compra como eu desenhei aqui agora há pouco. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, não, nesse radar da semana.
Desejo a você uma excelente semana. Nos encontraremos aí no decorrer dela, seja aqui dentro do aplicativo DV Invest ou mesmo aqui durante as análises que a gente publica aqui dentro do canal no YouTube, tanto por mim quanto pelo Kaique Stein. Grande abraço e até mais.